E as pessoas às vezes não percebem isso e podem se confundir e às vezes até ficar sem uma resposta adequada quando vier um ataque semelhante a isso como ocorreu agora lá na Bela Vista. E às vezes até ficar embriagado, né? Ainda tem esse risco de ficar embriagado. Por esse motivo que eu vou apresentar esse estudo aqui. Ó. Eu retardei no primeiro sábado, como tinha a promessa dele vir no meio da semana, que não foi possível pela eternidade da Romaria, mas ele tinha esperança de vir, por isso eu deixei para esse último dia. Então vamos lá. O nome do estudo é Não Temas ao Pequeno Rebanho, página 938, Manual de Doutrina da Reforma. Nossa introdução diz assim: para os fariseus, Jesus era um mero leigo acerca das tradições rabínicas. Não passava de humilde carpinteiro iletrado. Todavia, no tocante às verdades eternas, Jesus era mestre e os rabinos leigos. Bom, nessa introdução, nos mostra a condição do judaísmo e Cristo, o choque entre eles dois. Portanto, para as igrejas populares, abastada em número de membros, sedenta de poder político, econômico e cultural, os membros desta humilde igreja não passam de leigos. Contudo, no conhecimento das verdades sagradas, esta igreja é portadora da doutrina de Cristo. Defende e ensina, por palavra e exemplo, enquanto as igrejas jactanciosas são leigas no conhecimento acerca do tema e profanas. Então, Jesus era considerado leigo para os rabinos. Já imaginou Jesus com aqueles discípulos? Tudo pobre, tudo humilde, o rabino bem vestido, com toda a estrutura que tinha, escola dos profetas. Olhavam para aqueles humildes pescadores e, na verdade, eles consideravam como nada. Como nós também somos. Já imaginou? Tantos teólogos, estudaram em tantas universidades, aprenderam tanto entretenimento. Olha para um membro dessa igreja, assim como se fosse até um lixo, como se fosse algo insignificante. Se medir a capacidade que ele acha que tem com o membro dessa igreja, ele vai achar que ele está nos luzes de conhecimento. Ele só esqueceu uma coisa: quando o tema é verdade eterna, o comando é de Deus, não é sabedoria humana. Eu tenho 2 cursos superiores, mas isso não influenciou em quase nada no conhecimento que eu adquiri nesses 30 anos aqui na Escritura. Muito pouco. Se eu fosse me gloriar, se eu fosse em busca do conhecimento que eu adquiri lá, eu estaria perdido com milhões estão por aí. A Bíblia. Eu tenho um amigo meu que está escrevendo um livro de direito, eu estou escrevendo esse doutrinal. E ele me olhou para esse volume e disse assim: eu estou escrevendo um livro, mas isso que tu está escrevendo é muito mais difícil. E é mesmo. Ele é evangélico. A complexidade aqui é muito, nem se compara com nenhum conhecimento humano acadêmico em uma universidade. Lá na universidade você pega um escritor X, compara e aquilo ali acabou. Você vai só colher aquilo que melhor se adequada na sua linha, na sua tese. Aqui não. Aqui não é minha tese. Aqui não é a tese de fulano de tal, de teólogo tal. Aqui é de Deus. É Ele que revela ou é Ele que fecha as portas de acordo com o terreno que vai encontrar, que é o coração. Isso eu aprendi logo da primeira vez que eu li a Bíblia. Da primeira à última página, quando eu fui ser crente, eu percebi logo isso de cara. Que a Bíblia era muito diferente do conhecimento humano. A maneira de adquirir esse conhecimento era pelo coração, era pelo tempo de estudo, era pela afinidade com Cristo. Eu percebi isso muito cedo. Constantes seguidores do caminho largo criticam e atacam a igreja de Deus. Os céticos trazem à baila a suposta incapacidade do pequeno rebanho ou igreja remanescente evangelizar o mundo. Alegam falta de estrutura secular, o pequeno número de membros e a falta de crescimento patrimonial da igreja. Na verdade, essas pessoas pretendem limitar o poder de Deus em suas colocações. De forma inconsciente, contraria as Escrituras. A obra de evangelização da verdadeira doutrina não depende da capacidade acadêmica do homem ou estrutura secular, mas do revestimento da natureza divina de Cristo nos corações dos remanescentes. Desta forma, se o ponto de vista do caminho largo for verdadeiro, eles estão dizendo que Deus está chamando a maioria e vai excluir a minoria. Não, a igreja é pequena, se a igreja é pequena ela é incapaz, então Deus vai salvar a maioria. Ela é incapaz. Então o caminho largo está certo, o caminho estreito está errado. Nessa linha de raciocínio é essa.
porque ele está confiando na capacidade do homem. E não foi assim, no curso da história nós não vemos isso. Capacidade humana suplantando o conhecimento divino da natureza divina de Cristo. Isso não vem em momento nenhum da história eclesiástica. Mas na maneira que eles colocam, essa igreja pequena, você não tem capacidade, você não tem conhecimento. Pedro e Paulo eram 12, nós somos muito mais do que 12. Mas quando receberam natureza divina, o que eles fizeram? Evangelizaram todo mundo aquele velho mundo. E como ninguém nunca fez, então eles estão limitando, achando que Deus não tem capacidade de pegar uma igreja tão pequena e ela reunir com o terceiro anjo e abalar o mundo. Por quê? Porque acha que Deus vai confiar na capacidade de homens. Isso é uma presunção. Limita o poder de Deus presunçosamente. Isso é um absurdo, mas é isso que está na cabeça dessas pessoas, como nós sofremos esse ataque agora. Então, e os humildes, a minoria para o representarem, dotado de poder divino, como se pode notar. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Leia-se: os humildes, cheios de natureza divina, confiantes no Senhor e não no seu conhecimento acadêmico ou na força de sua estrutura secular. Jesus não convocou rabinos, escribas, eruditos para formar sua igreja neófita, nova. Estes confiavam na força da sua sabedoria. O grande mestre chamou homens humildes, pescadores leigos, confiantes nos límpidos ensinos do mestre. Tem igreja que leigos para ele é como se fosse, sabe o que dá o sinal? Não, irmão, você é leigo, significa você é incapaz. Assim que é a maneira das pessoas pensarem. Quem confia no conhecimento humano, ele acha que o leigo é aquele que é incapaz, porque não foi para a universidade. Como se o conhecimento da doutrina, a verdadeira doutrina, se alcançasse a universidade. Já houve na Idade Média alguns religiosos que defenderam que a escola seria o meio de evangelizar as pessoas. Porque a escola teria força de fazer homens perfeitos. Olha como estão as escolas hoje. Irmão Walter, Um caos. em alguns casos, um leigo é muito mais fácil de ser sabatinado, doutrinado, do que um que já... Foi por isso que Cristo chamou os leigos. Ah, Porque os corações daqueles leigos não confiavam na sua capacidade. Confiavam em quem? Em Cristo. Foi por isso que ele não chamou rabino. Se curso teológico fosse um dos requisitos para a evangelização da verdadeira doutrina, Cristo não chamava nenhum desses pescadores. Quantos hebreus ali letrados, como tinham todo um sinédrio, toda uma escola de profetas, quantos homens eruditos nas escrituras existiam no tempo de Cristo, mas com os corações fechados, encararam um terreno infértil, que a palavra não seria frutificada como foi daqueles humildes pescadores que confiavam nele. O grande mestre chamou homens humildes, pescadores, leigos, confiantes nos límpidos ensinos do mestre. Sendo assim, ele disse: mas deixarei no meio de ti um povo pobre e humilde, que confia no nome do Senhor. Sofonia 13:2. Desprovido de recursos temporais é a igreja de Jesus. Sempre foi. A igreja de Cristo nunca foi rica. Eu não me lembro nenhuma história, nenhuma época da história em que a igreja de Cristo foi uma igreja rica. Ela sempre foi pobre. Ela sempre foi hostilizada. Sempre perseguida na sua doutrina, na sua vida, em épocas mais, outros momentos menos, mas ela nunca foi uma igreja rica, nunca foi acolhida pelo mundo, ela só teve um número maior de participantes com o cumprimento do Pentecostes. Salvo esse período, não conseguimos nem no reavivamento do século XIX. A gente não vê uma expressão tão grande, e foi um movimento rápido, antes do Adventismo. A exemplo de Lutero. O esforço de Lutero nesta ocasião não ficara sem bons resultados. O reformador simples, humilde, firme, permanecia na força de Deus, tendo a seu lado a verdade. O representante do Papa, importante a seus próprios olhos, despótico, altivo e desarrazoado, achava-se sem um único argumento das Escrituras, exclamando, no entanto, veementemente: retrate-se ou será enviado a Roma para o castigo. Lutero foi um homem simples, humilde, embora dotado de um conhecimento teológico e de direito canônico, mas não chegava perto daqueles homens campeões de Roma, espanhóis, italianos e alguns alemães que enfrentaram Lutero. Achavam eles com uma capacidade muito maior. Mas Lutero fez o que fez. Enquanto Lutero acreditou no seu poder, no seu conhecimento, andava acreditando na doutrina da satisfação, se chicoteando, ele nunca teve força de nada, mesmo tendo o mesmo conhecimento acadêmico, o mesmo conhecimento canônico que ele tinha. No dia que ele abriu a Bíblia, 1,16 de Romanos, ele viu: o justo vive pela fé.
que ele entendeu a justificação, que ele realmente teve afinidade com Cristo, Lutero abalou, dividiu o mundo. E foi um só homem, não foi uma igreja, foi um homem sozinho. Sozinho não, com Cristo. Um único homem, Lutero, dotado de força divina, enfrentou o poder supremo da terra, o papado. Mesmo sem recurso, enfrentou temporal ou grande número de membros, foi capaz de dividir o mundo em católicos e mesmo pobre, sem